sempre continue desenvolvendo, nos amparando, para que nós possamos fazer dessa noite uma noite especial como tantas outras a que nós já tivemos. No capítulo 16 do Evangelho segundo o Espiritismo, no item 9, nós temos o homem, a verdadeira propriedade. O homem não possui como seu senão aquilo que pode levar deste mundo. O que ele encontra ao chegar e o que deixa ao partir, goza durante a sua permanência na terra, mas desde que é forçado a deixá-los, é claro que só tem o usufruto e não a posse real. O que então que ele possui? Nada do que se destina ao uso do corpo, e tudo que se refere ao uso da alma, a inteligência, os conhecimentos, as qualidades morais, eis o que ele traz e leva consigo, o que ninguém tem o poder de tirar-lhe, e o que ainda mais lhe servirá no outro mundo do que neste. Dele depende estar mais rico ao partir do que ao chegar deste mundo, porque a sua posição futura depende do que ele houver adquirido no bem. Bem, isso é importante, é a quantidade, é o que nós precisamos para nós falarmos na noite de hoje. É sempre uma alegria quando nós podemos falar do Evangelho de Jesus na visão da doutrina espírita. E é sempre uma alegria quando nós podemos ouvir sobre o Evangelho em qualquer área religiosa que seja. O importante é que nós estejamos prontos com o nosso coração, com a nossa mente, preparadas para receber, com a receptividade necessária. Eu sempre digo, e vou continuar dizendo, que nós não temos a pretensão de infundir fé em alguém. Ninguém pode obrigar qualquer pessoa a ter fé. Também não dá para obrigar as pessoas a acreditar. É algo que nós desenvolvemos, não é algo que é dado, que é vendido ou que possa ser de qualquer maneira colocado como obrigação. Os irmãos que me conhecem já sabem da história, mas eu vou passar essa historinha mesmo assim. Há muitos anos atrás, nem tantos anos assim, né? Mas há bastante anos atrás, nós fazíamos parte do grupo espírita Bezerra de Menezes, que foi fundado pelo Ismael. E lá nós tivemos a oportunidade de aprender algumas coisas em relação à doutrina espírita que nos trouxe até aqui. O Ismael, excelente professor, né? Excelente amigo. Foi muitas coisas. Sim, ele era assim um exemplo a ser seguido, a ser observado. E sempre quando nós temos a oportunidade de nos referirmos a ele, eu estou fazendo isso. E naquele dia, o Ismael não pôde estar presente no Bezerra de Menezes, por isso ele fez como ele sempre fazia: vá e me represente. O Ismael tinha essa característica. Livre, espontânea força. Sim. Terminava a explanação do Evangelho, ele não perguntava, ele simplesmente dizia: César, faz a prece para nós. E aí nós ficávamos naquela: eu faço ou não faço? Qual que era a vergonha maior? Levantar e fazer ou dizer não? Então nós acabávamos fazendo. E teve nesse dia, caiu exatamente essa passagem do Evangelho, a verdadeira propriedade. Quando abriu o texto do Evangelho, e é curioso, porque nós sempre aprendemos que nós temos que tomar cuidado com a vaidade. Sempre nos foi dito, inclusive pelo amigo, que a vaidade, ela corrói o nosso estado íntimo.
E quando nós nos deixamos perder dentro dela, perde-se um grande trabalhador. E eu havia feito algumas explanações do Evangelho naquelas semanas. Eu fui em umas 4 casas diferentes. Em todas elas, eu fui elogiado pela explanação do Evangelho. E eu usava a colocação que o Ismael ensinou. Quando te elogiarem, diga, não, o trabalho não é meu. Eu sou um representante de Jesus, sou um representante da doutrina espírita. E a gente usava aquilo, mas lá dentro, aquela chaminha, aquela coisinha que vai incomodando e vai tomando espaço, estava presente. Quando abriu o Evangelho e falou verdadeira propriedade, na hora eu disse, quanta coisa dá para falar em torno disso. Dá para falar umas 2 horas tranquilamente. E olha que naquele tempo nós gostávamos de falar, hein? Era 1h20, daí para cima. Só naquele tempo. Exato, só naquele tempo. Quando 2 horas. Hoje em dia mudou muito, né? Aquele tempo era 1h20, hoje é 1h15, então deu uma melhorada aí, né? E quando eu olhei, eu falei, quanta coisa dá para falar dentro disso. Terminou de ler, eu falei, então meus amigos, e fiquei olhando para as pessoas que estavam lá. Tínhamos umas 30 pessoas mais ou menos ali. Desapareceu. A minha mente, tudo que tinha dentro dela sumiu. Deu um branco. Sim. Eu olhei, fiquei olhando para as pessoas. Antigamente eu tinha o hábito de parar às vezes, eu ficava parado e ficava olhando pro horizonte. E a minha esposa perguntava, falou, o que você está pensando? Nada. Eu tinha a capacidade de não pensar em nada. E hoje eu já não consigo mais. Talvez seja uma evolução. E aquele dia ficou desse jeito, tudo sumiu. Tudo. Eu não consegui falar. Graças aos céus que os amigos que estavam do lado me socorreram e começaram a falar do Evangelho. Quando faltava uns 5 minutos para terminar o Evangelho, consegui falar um pouco. Voltou as mensagens na minha mente, eu consegui falar. Encerrada a palestra, passou uma frase nítida pela minha mente. Não se envaideça, porque o trabalho não é teu. Simples, direto e preciso. E aí eu tento fazer uma comparação com o Divaldo. Porque o Divaldo, na época, ele não preparou a palestra, porque colocava uma tela lá para ele. Quando ele chegou na hora de fazer a explanação do Evangelho, cadê a tela? Ele olhou, não viu nada, olhou para o lado, Joana de Ângelo estava lá, tinha um outro espírito amigo lá, e ele ficou parado esperando. Ela falou, dessa vez nós vamos te ajudar, mas que isso não se repita. Prepare antes. Então eu vejo que tem uma sutil diferença. Para ela eles apareceram, para mim eles jogaram uma frase. Então estamos quase no mesmo nível, né? Falta pouco aí. Então foi impressionante. E por que eu estou dizendo isso? Desde então eu não falei mais sobre a verdadeira propriedade. Isso já faz uns 20 anos. E agora eu resolvi me aventurar a falar sobre tal, porque eu acredito que é o momento. Eu peguei trauma dessa verdadeira propriedade. E hoje nós estamos aqui para falar um pouquinho. Já gastei metade do meu tempo contando a história, né? Então nós temos só mais 1 hora para falar. 1h20, né? 1h15 agora. 1h15? Tá, um pouquinho menos, né? Vejam bem, se nós formos observar, como que nós podemos falar em propriedade? Quando eu compro um bem, geralmente eu comprei uma propriedade. Eu tenho uma casa, eu tenho um terreno, eu tenho um carro, minha propriedade, algo que eu adquiri, algo que eu comprei. Em termos materiais, nós observamos que caminha nessa linha. E nós vamos ver então como que é curioso o ser humano, nós seres humanos, estamos nos afastando gradualmente da religiosidade. Vocês podem até dizer que não, mas observemos como que o mundo está caminhando hoje, como que as pessoas estão caminhando hoje.
nós estamos nos materializando lentamente. Nós observamos que, quando nós falamos do chamado ateu, nós sabemos que o ateu ele tem algumas características, né? Uma das características do ateu é a ausência da crença. Ele não acredita em nada. Crença religiosa. A crença para o ateu é acreditar na necessidade do outro ou acreditar em si. Ele acredita no palpável, no óbvio, no real, naquilo que ele pode tocar, naquilo que ele vê, naquilo que ele realmente consegue movimentar. Por isso, ele é materialista. Ele não acredita na espiritualização, não acredita na espiritualidade. Ele acredita no que você pode fazer, no que você deve fazer e como você deve fazer. É racionalista. Ele usa a razão. Tudo tem que ser em torno da lógica. Por isso, um cético por si mesmo. Nós observamos que nós estamos nos tornando ateus religiosos. Mas como isso é possível? Um ateu religioso? Sim, um ateu religioso. E eu vou fazer uma colocação que é importante. Não precisam concordar comigo. Eu estou aqui para colocar uma pulga atrás da orelha de vocês. O que eu quero é que vocês voltem para casa e vão pesquisar, vão analisar, para que vocês possam chegar às próprias conclusões de vocês. Como eu disse, a pretensão não é infundir uma lei, não é colocar na mente de vocês, para que vocês falem, não, é isso que o Sérgio disse e chega, ponto final aqui. Não existe ponto final. Existe apenas uma reticência, onde você vai buscar a partir daquele ponto, daquele momento que nós estamos colocando. O ateu religioso, na minha visão, na minha forma de colocar, é aquele que se diz religioso, mas não vivencia a religião a qual ele professa. Nós estamos nos afastando cada vez mais de Deus. Nós observamos como que o ser humano está andando hoje. Prestamos muita atenção no outro e pouca no que nós estamos desenvolvendo. Nós não temos tempo. Nós não sabemos a que momento nós vamos ser chamados para o retorno à pátria espiritual. Muitos de nós estamos nos perdendo dentro dos vícios, da arrogância, da prepotência, da ganância. Se nós formos observar, hoje nós podemos colocar o orgulho, a vaidade, a arrogância, a prepotência, tudo isso como sendo uma propriedade da matéria. Ela está infundida no nosso corpo perispiritual, faz parte do nosso eu, mas nesse instante ela é um bem físico. Enquanto nós estivermos usando no corpo físico, ela é uma propriedade física. Ao voltarmos para a pátria espiritual, ela se tornará e continuará sendo um atributo do Espírito, mas aí ele estará infundido no Espírito, porque nós estaremos em Espírito. Espero ter me feito entender. Então, como que nós queremos vencer as dificuldades que nos surgem? Os chamamentos da terra são muito extensos e são prazerosos. É muito complicado nós resistirmos às dificuldades a qual a terra nos convida, os prazeres do dia a dia. Nós precisamos analisar e avaliar o que eu devo, o que eu posso e o que eu não consigo fazer.
O que eu não consigo pode ser mudado. O que eu devo é uma necessidade, então eu devo me aplicar a ele, para que o que eu posso nesse instante se transforme numa realidade. E nós podemos fazer. Mas nós estamos acomodados como ateus religiosos. Voltando à questão. Cada dia, cada oportunidade é única. É única. E eu só posso fazer por mim. Eu não posso fazer por vocês. Nós temos recebido irmãos cambaleados nas suas necessidades espirituais. As dores físicas são bastante, mas as dores espirituais são muito extensas. Não é por falta de oportunidade. Quanto tempo tenho eu na terra? Quanto tempo tem vocês na terra? Podemos ser chamados amanhã, não hoje, senão nós vamos levar um susto aqui. Amanhã, vamos deixar para amanhã, né? Podemos ser chamados amanhã, daqui uma semana, um mês, 20 anos, nós não sabemos. E quando retornarmos para a pátria espiritual, o que nós vamos levar? O que nós teremos para apresentar? Nós vamos apresentar apenas projetos ou realizações? A minha realização é uma obrigação para comigo e não para com os outros. Ah, mas isso é egoísmo. Não, não é egoísmo. Porque, como eu disse, eu não posso mudar vocês. Não consigo mudar a mentalidade de vocês. Eu posso sugerir, apresentar, mas transformá-los só vocês podem fazer. Mas a transformação minha, a minha transformação, isso eu posso, isso eu devo, e isso, se eu me esforçar, eu consigo. E já é bastante, porque se a minha mudança for significativa, eu tenho grandes probabilidades de que vocês me acompanhem. Não basta eu estar aqui falando para vocês do Evangelho com belas palavras, com belos mostruários, mas o que vocês ficam sabendo da minha vida lá fora não condiz com o que eu apresento, com o que eu lhes ofereço. É preciso entender que a minha jornada, ela pertence a uma única pessoa, a mim. É claro que tenho meus filhos, tenho minha esposa, tenho meus amigos, tenho meus familiares, meus parentes mais próximos, tenho os companheiros de trabalho. Todos eles são agregados, todos eles fazem parte dessa jornada e caminhada comigo, mas eu estou diante da maior necessidade, que é a mudança interna. E isso eu preciso fazer. Desenvolver esse senso de propriedade. Não é a propriedade material, como nós estamos colocando. Ou nós vamos usar novamente o critério, né, da passagem do celeiro, do homem rico, que não nos custa dizer. Eis que o homem rico teve uma grande colheita. E ele então pensou, o que fazer? Não tenho onde guardar tudo que colhi. Já sei, derrubarei meus celeiros e os construirei maiores. E lá guardarei tudo que tenho. E direi à minha alma, eis que tem muito para muitos anos. Regozija-te, aproveita. Mas o Senhor então lhe diz, insensato que sois. Eis que essa noite mesmo lhe será chamado, lhe será pedida a tua alma. E o que acumulastes, para quem será? E nós estamos acumulando o quê?
Essa é a pergunta que não estou fazendo para vocês, mas que vocês devem, assim como eu tenho feito, perguntar a mim mesmo: o que eu estou acumulando? Nossa cabeça está explodindo com um monte de coisa que não precisaria estar dentro dela. Tem tanta coisa enfiada ali dentro que nós, seres humanos, estamos adoecendo. E eu volto na questão: ateus religiosos. É o que nós estamos nos tornando. O que eu falo não está nas minhas ações. E isso é triste. É muito triste. É decepcionante. Mas, se eu gastar menos tempo olhando o outro e observando a minha atitude, certamente eu vou conseguir fazer alguma coisa. Quando chegarmos na espiritualidade, essa será a pergunta: o que você trouxe? O que você tem para apresentar? Nós estamos aqui na Terra para alguns fatores que são importantes. Nós estamos aqui para aprender a nos conhecer. Quem aqui pode dizer que realmente se conhece? Eu posso dizer: eu sei quem eu sou. José Sérgio Garcia. Posso falar minha idade, endereço, filiação. Mas quem realmente pode dizer: eu me conheço, eu sei do que eu sou capaz, eu sei do que eu posso, como que eu posso resistir? Quem pode ter essa certeza? Obrigado. Um exemplo de que nós não nos conhecemos. Quando nós vamos num churrasco, eu como até rachar. Não, eu tenho controle. Eu só como até um determinado ponto. Depois eu sei que eu não posso comer mais. Conversa, você come até passar mal. Quando eu vou comer comida japonesa, eu volto para casa parecendo uma sucuri. Ainda bem que não dirijo na moto. É. Nossa, a barriga fica doendo. Quando nós vamos numa churrascaria, pela madrugada, você come até não aguentar mais. Quando vai beber, bebe até não aguentar mais. Até trançar as perninhas. Não, eu tenho controle. Não tem. Quando alguém corta a nossa frente no trânsito, a gente sempre usa isso. A gente já xinga da mãe para a avó e para tudo mais que tem direito ali, que não tem direito, mas a gente faz. Se alguém nos ofende, imediatamente a nossa reação é a ação na violência. Se não na violência de agredir, mas pelo menos na violência do xingar, do maldizer e outras coisas mais. Controle é o que os nossos sábios faziam. Manter a serenidade, manter a tranquilidade, manter a passividade. Isso é controle. Se vocês já conseguem fazer isso, meus parabéns. Você está bem próximo de se tornar um Chico Xavier. Eu não consigo ainda. Mas eu tenho fé que daqui umas 3 encarnações eu vou conseguir. Eu sou otimista. Eu já vi alguns amigos falar: daqui 10 encarnações, daqui 20, não. Vão demorar tanto assim, não. De repente nós podemos ir para o chupão. Então é melhor falar 3, né? De repente, nessas 3 aí já dá. O despertar pode ser isso aqui, ó. Pode ser em um instante. De repente, numa outra existência, a gente já vem com um preparo, ou já vem com uma mentalidade, já vem com uma predisposição diferente. Mas nós precisamos aprender.
Então, aprender a nos conhecer, saber quem nós somos, quais são as nossas potencialidades, defeitos, para que nós possamos, o que for qualidade, mantenha, amplifique. O que for defeito, corrija. Trabalhe para mudar. Aprender a viver. Quem sabe viver realmente? Para saber viver, nós precisamos nos conhecer. E para nos conhecer, nós temos que saber as limitações e quais são as nossas falhas. Para que aí a gente consiga começar a viver de uma forma diferente. Vai no churrasco, come menos. Vai beber, bebe menos. Vai fumar, bebe, fuma menos. Até você conseguir parar. Essa semana eu tive a grata satisfação de conversar com uma amiga de muito tempo. E eu me lembro quando ela dizia: nessa encarnação eu não consigo, na próxima eu vou parar de fumar. E ela já parou. Já faz uns 5 anos que ela largou de cigarro. Isso porque ela dizia que ela ia largar só na outra encarnação. A única coisa que ela não conseguiu parar ainda foi com a birita. Ela falou: olha, Sérgio, ainda não dá. Essa eu ainda não consegui. Mas, porém, eu bebia quase todos os dias, nem que fosse um gole. Agora eu só estou bebendo em festinha. E ela não vai em festa todo dia, não. Às vezes uma vez por mês, né, a cada 15 dias. Falou: mas eu já melhorei muito, porque eu estou tomando um pouquinho só e já não estou tomando muito mais. Olha só que beleza. Ia ficar para outra encarnação e já está nessa. Então ela está aprendendo a viver. Saber que equilíbrio alimenta o nosso corpo, mantém o nosso corpo. E nós temos responsabilidade para com o nosso corpo. É uma ferramenta de trabalho que nos foi dada para que nós usufruímos dele da maneira mais extensa possível. Para quando chegar no final da nossa existência, nós podemos dizer: olha, está aqui, estou devolvendo a minha vestimenta carnal, com o qual eu tratei com respeito, com educação, com todo o amor possível. Aprender a amar. Quem pode dizer que sabe amar? Nós falamos e voltamos a dizer sempre: o amor não é o que nós estamos apresentando. Isso é posse, é domínio. Amar é quando eu olho para minha esposa e eu sei que eu tenho até um determinado lugar que eu posso chegar. O amor, ele me dá a responsabilidade de respeitá-la. Eu não posso ultrapassar limites onde eu vá feri-la. E ela tem também os limites a qual ela pode chegar. Não é a minha propriedade. Ninguém é dono de ninguém. Não sou dono dos meus filhos. Não sou dono dos meus amigos. Não sou dono de nada. Quando chegar o momento de deixar o corpo físico, as propriedades físicas ficarão aqui. E como já dizem os nossos irmãos, ainda não fizeram caixão com gaveta. E mesmo que fizerem, não vai resolver nada. Os nossos irmãos antigos faraós sabem muito bem disso. Se nós aprendermos a nos conhecer, a viver, a aprender a amar, nós vamos nos tornar as criaturas que nós desejamos, que nós almejamos e nascemos para ser. No Evangelho de João 16:33, tem uma colocação de Jesus que ela diz assim: tenho-vos dito para que em mim tenhais paz. No mundo tereis aflições, mas tende bom ânimo, eu venci o mundo. Essa colocação, nós vamos entender que o nosso amado Mestre Jesus, ele é a direção. Ele é
a meta a ser atingida. Ele é o caminho a ser percorrido. Mas ele não obrigou ninguém a fazer isso. Ele deixa a cada um a livre, espontânea oportunidade de o fazer. Mas se nós aprendêssemos e se nós aprendermos a viver nos conceitos a qual Jesus nos trouxe, nós teremos a paz. É essa paz que ele está nos apresentando. É a paz que não se perde ou que não se é contaminado pelo mundo. Teremos aflições, mas as aflições, elas são desenvolvidas. A maior parte das aflições que nós experimentamos, somos nós que praticamos, somos nós que infligimos a nós mesmos. Com essa expectativa doida que nós estamos aí alimentando todos os dias. Nós queremos nos apresentar para o mundo, mostrar o quanto nós somos felizes, o quanto nós estamos bem, e às vezes nós estamos estourando por dentro. E ele nos pede para ter bom ânimo, acreditar, confiar, não desistir, persistir. Essa é a necessidade. Persistir sempre. E ele faz uma colocação final. Eu venci o mundo. Vejam bem, Jesus não disse, eu venci no mundo. A colocação é, eu venci o mundo. Tudo que o mundo apresenta, ódio, vingança, raiva, orgulho, a vaidade, a prepotência, apego, que é a verdade, nós estamos falando da propriedade. Então, Jesus, ele venceu o mundo, que é o que o mundo oferece. Esforçai-vos para entrar pela porta estreita, porque larga a porta que conduz à perdição. E é isso que nós estamos aqui para desenvolver e fazer. Mas então, quais são as verdadeiras propriedades a qual você veio aqui para nos acrescentar, para nos dizer? Essa, meus caros amigos, meus caros irmãos, vocês vão ter que procurar. Tudo que for o contrário dos prazeres físicos, dos prazeres materiais, nós podemos estar buscando para a evolução espiritual. Isso não significa que viver em harmonia não seja prazeroso. Quando nós fazemos uma comparação, como que essa comparação é feita? A felicidade. Quando nós vamos buscar um parâmetro de felicidade, em que você se baseia? Tem que ter algo para você fazer uma comparação. Como quando a gente fala, eu sou bonito. Você se compara a beleza em que sentido? A quem? Eu sou alto, tá? Você está comparando a altura a quem? Baixo, gordo, magro. Qual é o parâmetro usado? Em relação a propriedades, tudo que nós precisamos para chegar no plano espiritual e levarmos conosco e apresentar lá, essas são as nossas e deve ser a nossa bagagem. Qualidades a serem desenvolvidas, a serem trabalhadas. Vamos olhar o outro com olhos de complacência, com olhos de benevolência. A benevolência é uma força a ser desenvolvida dentro de nós. Humildade, seja humilde de verdade e não apenas diga ser. Respeite o outro, mas de verdade.
não dizendo e condenando, julgando, apontando. Ame de verdade, deixe o outro seguir e siga, respeite o outro e deseje para o outro aquilo que você gostaria para você. Nada mais do que isso. Ser uma criatura espiritualizada é a meta que todos nós desejamos alcançar, que todos nós estamos buscando. E todos nós podemos, porque nós somos filhos do mesmo Pai. E como irmãos que somos, nós só temos um lugar para chegar: a espiritualização. Não desistam. Vamos desistir não. A vida é maravilhosa e nós temos muita coisa ainda para fazer. Nós não sabemos até que hora nós vamos ter essa oportunidade ou até quando. Quando chegar em casa, leve amor para aqueles que estão à sua volta, mesmo que eles não reconheçam. E assim, quem sabe, nós consigamos encontrar essa verdadeira propriedade dentro de nós. Quem sabe assim, nós realmente vamos conseguir ver o mundo, a beleza que o mundo apresenta. E aí nós poderemos dizer como Jesus: eu venci o mundo. No mundo eu venci o mundo. E aí sim, nós vamos realmente saber o que é sermos felizes. Hoje nós temos parcialidades na felicidade, mas um dia nós seremos felizes na totalidade. A nossa vida não é aqui. Essa é apenas uma passagem. É só um tempo. A nossa verdadeira vida é nos planos espirituais. E é para lá que nós precisamos voltar as nossas atenções. Então vamos dar o melhor de nós aqui, para que nós possamos chegar lá melhores do que nós estamos aqui. E aí sim, a paz do Mestre Jesus terá florescido em nossos corações e mentes. Agradeço a atenção de vocês. Que a paz de Jesus esteja com todos nós. Vamos encerrar as nossas atividades da noite de hoje. Vamos fechar os nossos olhos. Vamos voltar as nossas atenções para uma das grandes mentes, das grandes realidades do nosso tempo e até mesmo de outros tempos. A nossa Mãe, Maria Santíssima. Ainda usamos Santíssima, trazendo dos tempos do catolicismo ou de outras ideologias. Mas Maria, Mãe de todos nós, aquela que nos abriga e nos abraça, que nos conforta e nos ampara, Mãe protetora do lar, guardiã da fraternidade, Maria, a sublime luz da misericórdia, como mãe que foi e é, abraçou e abraça a cada um de nós, pobres criaturas ainda falíveis. Assim, nós te rogamos, sublime Senhora, não nos deixe perdidos em nós mesmos. Guie-nos para que possamos encontrar o seu Filho, o nosso irmão, o nosso Mestre, Senhor Jesus. Quando estivermos nos afastando dos caminhos, mostre-nos a direção através dos teus ceareiros de luz. E assim, guarde nosso lar, ampare os nossos entes,
para que nós possamos saber o verdadeiro sentido da palavra companheirismo. E assim sendo, que essa luz de amor nos acompanhe ao término das atividades, que possa chegar ao nosso lar e lá possa fazer a sua permanência. E assim, com oração de agradecimento a Maria, nós encerramos a explanação do Evangelho e passaremos às outras atividades, atendimentos, passes. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres, bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Jesus, rogai por nós, filhos de Deus, agora e a hora da nossa passagem para o mundo espiritual, que assim seja.